Quantos estão aqui felizes na casa do Senhor? Amém. Nós estamos aqui mais um culto especial de Páscoa. Nós precisamos entender realmente o que é a Páscoa, amém ou não? Ontem nós estivemos aqui um tempo muito abençoado por Deus. Eu tenho certeza que você que esteve aqui, você recebeu a sua porção. Onde nós falamos ontem do derramamento de sangue, da crucificação de Jesus. E muitas vezes nós precisamos entender que nós realmente precisamos ministrar sobre o real significado da Páscoa. Muitas vezes nós vivemos num crentez onde nós achamos que já sabemos, mas muitos não sabem profundamente o significado do derramamento de sangue, da crucificação, do sepultamento, da ressurreição de Cristo Jesus. Essa semana eu estava num lugar e aí as pessoas começaram a falar: eu vou trabalhar na sexta-feira santa, eu não vou trabalhar na sexta-feira santa, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E aí uma pessoa, um funcionário dessa pessoa que falou que ia trabalhar na sexta-feira santa, ela falou: não, eu não trabalho na sexta-feira santa, hein? Já vou deixando claro aqui, vocês podem vir trabalhar, mas eu não vou trabalhar na sexta-feira santa. Mas por que você não vai trabalhar na sexta-feira santa? Não, porque minha religião não permite, a minha família toda não trabalha, a gente não faz nada na sexta-feira santa. Aí, beleza, não, tranquilo. Mas você sabe o que é a sexta-feira santa? Aí ele falou: não, mas é um costume que a minha família tem. Mas você não sabe o que é a sexta-feira santa? Aí, eu acho que é a ressurreição. A gente falou: credo, é a ressurreição? Aí ele falou: então o que é? Aí a gente falou: não, faz o seguinte, na sexta, no sábado e no domingo lá na igreja nós vamos estar ensinando o que é cada dia. E lá você pode aprender. Aí ele falou: não, vou procurar aqui no Google aqui. Google, o que é a sexta-feira santa? Sexta-feira santa é a crucificação de Jesus. Então muitas vezes nós achamos que nós sabemos pela rotina, pelo cotidiano nosso, mas eu quero te dizer que muitas vezes nós não sabemos, às vezes nós sabemos por cima, mas nós não vivemos o real significado da Páscoa. Então nós precisamos entender, abrir o nosso coração para o aprendizado, para que nós possamos avançar cada vez mais em crescimento em Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 1:18. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor fala: eu sou, a versão diferente, e o que vive e fui morto. Muda a versão para mim, por favor. KJ, por favor. Aí, mudou, hein? Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Eu sou o que vive, mas estive morto. Muitas vezes nós, querida igreja, nós queremos passar uma borracha por cima dessas palavras: morte, estive morto. Muitas vezes nós queremos passar por cima da morte de Jesus, nós queremos entender a cruz e nós já queremos partir para a ressurreição, não cumprindo completamente o processo da Páscoa. Não cumprindo completamente, entendendo totalmente esse processo, e nós precisamos entender que realmente Jesus morreu, realmente Jesus faleceu, e muitas vezes talvez isso se explica pelo clima da morte, que não é um clima bom. Todos aqui, ou talvez a maioria, já passou por um processo de luto, sim ou não? Quantos aqui já foram num velório? Talvez você vai concordar comigo que um velório
talvez não é um lugar muito aprazível de se estar. Você não fala, nossa, eu vou ali no velório. Não, muitas vezes a gente até resiste. Nossa, mas será que eu preciso ir? Nossa, mas nós precisamos entender que Jesus, ele realmente morreu. E eu estive pensando assim nas últimas pessoas próximas assim que morreram, próximas de mim, pessoas assim que morreram. E tive um tio que faleceu, mas ele não estava próximo assim presencialmente. E a única pessoa que eu realmente lembrei que morreu, que a pessoa que já esteve próxima de mim, talvez muitos possam lembrar, foi a Ana Luísa. Quantos aqui conheceram a Ana Luísa? Tiveram o prazer de conhecer a Ana Luísa? E ela faleceu durante a pandemia do Covid, naquela época que estavam tendo muitas mortes por dia, onde a crise realmente estava muito alta. E aquilo realmente foi algo que abateu um pouco a nossa casa, porque era uma pessoa próxima. E muitas vezes eu até ficava imaginando, mas não tem uma explicação, não tem algo assim que você pode falar, mas é por isso, é por aquilo. Uma pessoa jovem, cheia de sonhos, cheia de vida, com uma realização de sonho concreta, que foi o nascimento do bebê dela. Você fala, mas isso aqui não tem nenhuma explicação. Como que eu posso explicar isso aqui? Eu falo para vocês que eu até o último momento eu falei, não, ela vai levantar, não tem jeito. Não tem jeito, vai bater no caixão, vai levantar, alguma hora vai acontecer alguma coisa, porque não tem nenhuma explicação concreta. E eu confesso para vocês que no momento que o caixão desceu, fechou tudo, eu falo, não, agora a esperança acabou, já era. Não tem como. Não tem como voltar. E aí eu fico imaginando então os discípulos, as pessoas que estavam próximas a Jesus por todo o tempo, em todo o processo, o que eles imaginaram, o que eles sentiram exatamente no momento que Jesus foi apregoado ali naquela cruz. Talvez eles pensaram, nossa, a esperança acabou. Nossa, já era tudo aquilo que nós vivemos por esses 3 anos. Nossa, mas esse não foi o que até ressuscitou pessoas, curou pessoas, que fez atos miraculosos por onde ele passou. Essa pessoa tinha palavras de vida, ele mudou as nossas próprias vidas, mas agora eu estou vendo ele ali na cruz, crucificado, morto. Eu quero que você imagine o que passou pela cabeça desses discípulos, dessas pessoas que estiveram perto de Jesus por muito tempo, essas pessoas que largaram as suas redes, largaram, sabe, a sua tarefa diária, muitos largaram suas casas e foram atrás de Jesus. O que eles sentiram naquele momento? Eles sentiram luto, eles sentiram que acabou a esperança. E é isso que nós precisamos muitas vezes entender no sábado, que muitas vezes nós queremos pular para o domingo para a gente poder celebrar a vitória, mas você precisa entender que no sábado nós precisamos viver o luto da morte, o luto do sepultamento, o luto do sepultamento. Como homens, na forma humana, nós precisamos entender isso. Nós precisamos vivenciar isso. Mas nós sabemos que enquanto as pessoas estavam talvez nesse clima de perca de esperança, nesse silêncio, nós precisamos entender. Jesus, tal como fala em Apocalipse 1:18, que ele possui as chaves da morte e do inferno. Nós precisamos entender que enquanto muitas vezes as pessoas estavam olhando aquilo que era físico, ali naquela cruz, um Jesus morto, nós precisamos entender que espiritualmente, Jesus ele estava ali no inferno, tomando posse, pegando as chaves do inferno, para que ele pudesse tirar da posse do diabo aquilo que não é dele. Enquanto fisicamente as pessoas estavam vendo ali talvez uma derrota,
Eu quero te dizer que Jesus estava trabalhando para a vitória. Talvez você está aqui hoje, igreja, nesse sábado do sepultamento, sem esperança, sem vida, com medo. Eu quero te dizer que, igual o apóstolo falou ontem, nós precisamos viver o luto. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele trabalha durante o luto. E quando você está vendo a morte, o nosso Deus, Ele está vendo um processo que vai trazer a vida. E é isso que nós precisamos entender na Páscoa. Filipenses 2, do 5 ao 8, fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele não é 50% Deus, 50% homem. Eu quero te dizer que Ele é 100% Deus, 100% homem. E na sua forma de homem, que Ele foi obediente e Ele experimentou a morte. Mas como é que nós podemos entender isso? Se Ele, como Deus, Ele criou a vida, mas como homem, Ele experimentou a morte. Precisamos entender que a morte significa a luz apagada. A morte de Jesus significa silêncio no céu e trevas na terra. Vamos ler aqui em Lucas 23, do 44 ao 47. Lucas 23, do 44 ao 47. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Olha que forte isso aqui, gente. Tanto o físico, ele retratou o que estava acontecendo no mundo espiritual. Houve trevas porque a lâmpada foi apagada, a luz do mundo apagou, a brilhante estrela da manhã foi desligada, ele foi sepultado, ele morreu. O nosso Salvador foi sepultado. O inferno que conseguiu fazer com que o primeiro Adão pecasse lá no jardim do Éden, achou que com o último Adão eles iriam conseguir repetir. Mas não, o último Adão é o próprio Jesus, o nosso Jesus. Ele teve que morrer, mas logo ele ressuscitaria. Ele cumpriu como homem a morte, o sangue, o sepultamento, mas como Jesus, o Messias, a vida, ele ressuscitou. E aí, interessante que após a morte, o próprio centurião, ele reconhece: nossa, mas na nossa linguagem, esse cara era diferenciado. Esse cara, realmente, isso aqui não era para ele. Ele reconheceu. E eu quero te dizer que a morte de Jesus, ele existe para que você também possa reconhecer o que ele é na sua vida. A morte de Jesus, ele é para que você possa reconhecê-lo, o poder de Jesus na sua vida. A morte de Jesus tem que falar: nossa, esse aqui é o meu Salvador. Nossa, esse aqui realmente restaurou a minha vida. Esse Jesus que morreu, ele mudou a minha vida, ele mudou a trajetória da minha vida. Eu era um viciado, eu era um depressivo, eu era uma pessoa que vivia endividada. Mas esse Jesus crucificado, ele restaurou a minha vida. E hoje eu estou aqui glorificando. Esse homem realmente ele é justo.
No momento da morte de Jesus, ainda você vê as pessoas realmente o glorificando. A morte de Jesus, ele significa salvação. Romanos 5,12. Eu vou falando aqui, se o pessoal conseguir rapidão aí, colocando aí pra gente. São vários versículos, eu vou colocando aqui, eu vou lendo aqui. Romanos 5,12 fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós precisamos entender que desde o Éden houve um plano satânico para nós. O diabo, ele conseguiu, através de Adão e Eva, entrasse com um pecado na humanidade. E com isso ele conseguiu ter a legalidade sobre as nossas vidas. E todos pecaram. Todos pecaram. Então Jesus, ele é esse. Ele teve que vir como homem para que ele pudesse morrer. E com a morte dele, ele pudesse restituir o Éden que nos foi tirado. O Éden que nos foi tirado. Certa vez, nós fomos para um congresso em Belo Horizonte. E aí, naquela época, tinha aquela música, Quero Conhecer Jesus. Não sei se o pessoal lembra, já tem um tempo. É tanta música, né, gente, que às vezes, uma música que foi lançada no ano passado, parece que tem 10 anos que foi lançada a música, né? E estava tocando essa música, Quero Conhecer Jesus. A música começa, o orgulho me tirou do jardim, não é? Como é que é depois? Esqueci agora. Sua humildade colocou o jardim em mim. Exatamente. E aí eu estava no carro e eu falei para esse discípulo: você está entendendo o que está sendo falado aqui nessa música? Ele falou: não estou entendendo, mas a música é boa. A música é boa. A melodia é boa. E eu expliquei: não, na verdade é o seguinte: nós pecamos, Adão e Eva pecou no jardim do Éden. Então por isso que ele fala: o orgulho me tirou do jardim. Não houve um pedido de perdão. Então o orgulho me tirou do jardim. Mas Jesus, pela sua humildade, porque Ele é Deus, Ele quis vir, Ele foi obediente. A humildade dEle, a obediência dEle, me torna de volta para esse lugar que é o jardim. Aí ele falou: nossa, é isso mesmo? Então nós precisamos entender isso, que a morte de Jesus, ele nos torna para o lugar, hoje nós viemos, que é o jardim, esse lugar de relacionamento. Quando ele fala que o véu se rasgou, ele está nos trazendo de volta para esse lugar de intimidade, face a face com o Senhor. Ele está tirando toda a religiosidade que foi colocada, e ele está falando: olha, a porta está aberta, pode entrar, eu quero me relacionar com você. Através da morte de Cristo, ele está falando: meu filho, minha filha, não existe mais pendências que possa fazer que nós fiquemos longe um do outro. O véu está rasgado, a porta está aberta. Entre, eu estou aqui. Entre, eu estou aqui. Então nós precisamos entender a revelação do significado da morte. Eu quero te dizer que Ele, como Deus, Ele criou a vida, mas Ele teve que experimentar a morte por mim e por você. Aquele que criou a vida teve que experimentar a morte. Jesus teve nele a paixão da morte. A paixão da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vamos ler isso aqui juntos. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória,
por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ele se rebaixou para que ele pudesse experimentar a morte por todos. Por todos. Jesus, ele teve que provar o que não foi criado, para que eu e você, nós pudéssemos receber a vida nele. Eu quero te dizer que nessa Páscoa você precisa entender que a morte de Jesus, ele está aí, a morte de Jesus é para que você possa experimentar a vida em abundância, a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que enquanto você não está usufruindo da morte de Jesus, você não está reconhecendo a morte dele. Se você não está usufruindo da morte de Jesus, você não está reconhecendo a sua morte. A morte de Jesus é uma dádiva, é um presente. E quando alguém nos dá um presente, quando nós damos um presente para alguém, porque é melhor dar do que receber, amém ou não? Nós queremos que essa pessoa use esse presente. Nós queremos que esse presente seja usado. E Jesus, ele quer que você use esse presente, querida igreja. Ele foi esfacelado naquela cruz, para que eu e você, nós possamos experimentar nele uma nova experiência de vida. Nós que nós possamos experimentar na totalidade dele. E não, muitas vezes, experimentando o que o diabo tem para nos oferecer, que é uma vida de destruição, que é uma vida de morte própria. Então, Jesus, ele teve que morrer, que era o império do diabo, para que ele pudesse destruir o império, esse império, e inaugurar o reino de seu amor e vida. Então Jesus, ele teve que destruir esse império, ele teve que experimentar a morte, para que ele pudesse descer no império das trevas, o império do diabo, desfalecer esse império e inaugurar o reino do seu amor e vida. Então talvez hoje você está experimentando a morte, mas eu quero te dizer que essa morte não é para você, porque Jesus já levou sobre si. Ele já levou sobre si, sobre as suas chagas, toda doença, toda enfermidade, toda dívida foi colocada por ele, foi pregada por ele naquela cruz. Não há mais escrito de dívida sobre nós, pois Jesus levou sobre ele naquela cruz. Será que você consegue entender? Você conhece uma pessoa que parece que essa pessoa, ela é igual o imã. Parece que essa pessoa, ela tá, sabe, igual o imã, quando você coloca assim, puxa para perto, através do magnetismo. Essa pessoa parece que ela tem magnetismo para coisa ruim, sabe? Pessoa que parece, dá um negocinho, já estou doente. Nossa, mas estou cheio de dívida. Mas é isso, aquilo, outro, mas o que você está vivendo? Que vida é essa que você está vivendo? Eu quero te dizer que essa vida não é para você. Eu quero te dizer que Jesus, ele se entregou na cruz por você, para que hoje você possa ter uma nova vida. Ele se entregou na cruz para você, para que todas as suas dívidas possam ser encerradas, e hoje você possa viver uma vida livre. A Bíblia fala, olha, os meus olhos não estão fechados para que eu não possa vê-los. Os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa escutá-los. A minha mão não está fechada para que eu não possa te abençoar. Mas o pecado que é em você, que me impede de chegar perto de você, eu quero que você entenda que esse pecado que impedia que você se aproximasse dele, ele rasgou tudo naquela cruz. E hoje as mãos dele estão abertas.
os olhos deles estão abertos, o ouvido deles está escancarado para que ele possa te ouvir, para que ele possa te dar uma nova herança em Cristo Jesus. Amém ou não? Então por que Jesus tinha que ser morto? Para que você possa receber a herança. Para que você possa receber a herança. Tal como o povo hebreu em Egito, era necessário que um cordeiro sem mácula, um cordeiro puro, ele pudesse ser sacrificado, para que aquele sangue ele pudesse ser colocado na porta, para que o espírito da morte não matasse os primogênitos. Eu quero te dizer que Jesus hoje, ele é esse cordeiro, que não tinha nenhum pecado, que não tinha nenhuma mácula, que não tinha nenhuma dívida, que não tinha nada que pudesse incriminá-lo. Ele é esse cordeiro que foi sacrificado para que hoje o espírito da morte não desfaleça a sua vida. Não desfaleça a tua vida. Eu lembro quando eu era adolescente, muitas vezes eu ficava pensando, nossa, e quando eu morrer? O que vai acontecer? Como é que vai ser quando eu morrer? A profeta, hein? Profeta dupla, né? O que vai acontecer quando eu morrer? Será que eu vou fechar os meus olhos e eu vou entrar em algum lugar? Eu quero te dizer que depois de um certo tempo que eu entendi isso, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei que a morte em mim não há lugar. Não há lugar. Não há lugar. Eu quero te dizer que da mesma forma que Deus tirou o povo do Egito, para que eles pudessem ir para a terra da promessa, Canaã, a terra que manava leite e mel. O Egito, para aquele povo então se tornou um lugar passageiro, e eles foram para um lugar onde seria um lugar onde eles permanecerem de forma fixa. Eu quero te dizer que essa terra para você é um lugar passageiro. Eu quero te dizer que Deus, ele tem um lugar para você, um lugar permanente, um lugar nele, um lugar cheio de novidades, cheio de vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos viver a morte de Jesus. Nós precisamos viver a sua morte. Ele quer que nós celebremos a sua morte, porque a morte dele tem muito mais novidades. Eu quero dizer que a Páscoa ela é sinal de novidades. A Páscoa ela é sinal de promessas, de sonhos. Da mesma forma que aquele povo estava saindo do Egito feliz, indo para a terra da promessa. Eu quero te dizer que nessa Páscoa você tem que estar feliz, porque uma nova promessa do Senhor se instaura sobre a sua vida. Uma nova palavra do Senhor se instaura sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui com palavra de morte, palavra de desânimo, palavra de tristeza. Eu quero te dizer, coloca um sorriso no seu rosto, porque esse é o único luto que nós podemos celebrar, porque Ele traz sobre nós uma nova promessa. A morte de Jesus traz o cumprimento de promessas sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Romanos 8,17 fala: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sejamos glorificados. Gálatas 3,29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer que Deus ele tem algo, aproveitando aí o clima pascal, Ele tem algo doce para você, amém ou não? Amém? Você sair, você vê com a pastora Ju, sobrou algum chocolate, você tem que experimentar algo doce nessa Páscoa, amém? Segunda-feira você entra na academia para você tirar queimar aí toda a caloria em excesso. Aleluia. Gálatas 4,7, assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, ó, você está entendendo? Você falou com uma cara muito carinhosa. Você tem que fazer uma cara de profeta. Fala assim, ó, sangue nos olhos, você está entendendo? Então nós precisamos entender quem nós temos sido face à morte de Jesus. Talvez você tenha sido, sabe, face à morte de Jesus, você tem sido como Pilatos, o governador, ele que foi ignorante quanto à pessoa de Jesus. Ele que quis lavar as suas mãos perante o povo, não assumindo a culpa. Eu quero te dizer que quando você não reconhece, quando você não vive o sacrifício de Jesus, você está sendo como esse homem, um ignorante do sacrifício de Jesus. O que é essa pessoa? O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não quer ter o conhecimento daquilo. Uma pessoa que lava suas mãos. Eu quero te dizer que se você vive uma vida que não representa a morte de Jesus, eu quero te dizer que você está lavando as mãos para a morte de Jesus. Se você é uma pessoa que não vive em santidade, que é uma pessoa que não se entrega, uma pessoa que quer viver segundo o seu próprio prazer, que quer focar somente na sua própria vida, eu quero te dizer que você está sendo ignorante quanto ao sacrifício de Jesus. Se você compromete a sua caminhada com Jesus, significa que você é ignorante do preço pago por Cristo na cruz para te libertar. E talvez na noite hoje do sepultamento, hoje é dia de você sepultar. Hoje é dia de você sepultar tudo aquilo que te afasta de Deus. Hoje é dia de você sepultar todos os vícios que te afastam de Deus. Hoje é dia de você sepultar tudo aquilo que te coloca longe dessa vida em abundância que Jesus quer te dar. Não adianta você ressuscitar algo que você não sepultou. Não adianta. Não adianta. Às vezes você tem um problema na parede, você vai lá e tampa. Eu quero te dizer que aquele problema vai vir, ele vai vir com mais força. É necessário o sepultamento nas nossas vidas, querida igreja. É necessário o sepultamento. Talvez mentiras, talvez pecados domésticos, talvez tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu quero te dizer que hoje é dia de você sepultar. Talvez você, face à morte de Jesus, você está como José de Arimateia e Nicodemos. Pessoas que estavam junto às pessoas que sacrificaram, que condenaram Jesus, mas eram pessoas que gostavam de Jesus. Eles eram membros do mesmo conselho que condenou Jesus à morte, mas o seguiram em segredo. Talvez você é igual a esses dois, o crente 007, que aqui na igreja adora, entrega oferta, entrega dízimo, entrega primícia, mas não dá testemunho lá fora. Não é um seguidor ferrenho de Jesus lá fora. Eu quero te dizer que nessa noite de sepultamento, você precisa sepultar toda vergonha. Você precisa abnegar de tudo aquilo que não deixa que você fala, que você grite que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu quero te dizer que você precisa dar testemunho desse Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Eu quero te dizer que você precisa ter um propósito de vida em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu quero dizer que seguir Jesus todos os dias é um processo longo, é um processo doloroso, mas é um processo que nos traz a vida. Teve um certo momento que várias pessoas estavam com Jesus. Várias pessoas estavam com Jesus. E aí Jesus falou para ele, ó, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E siga-me. Eu quero te dizer, igreja, que hoje é dia de você negar a si mesmo. Eu quero dizer que se sepultar é você negar as suas vontades, negar a si mesmo,
tomar a sua cruz. Hoje é a noite do sepultamento. O que você precisa sepultar na sua vida? O que te afasta de Deus? Entenda o que você precisa hoje realmente pisar e falar: Deus, isso aqui não faz parte da minha vida. Só você sabe. Só você e o próprio Deus que sonda sabe. Mas eu quero te dizer que pode ser tudo quando você puder sepultar. Eu quero te dizer que é muito menor do que Cristo pode fazer na sua vida. Eu quero te dizer que é muito pequeno face ao que Jesus quer fazer na sua vida. Eu quero te dizer que é muito pequeno face ao reino que te é colocado à disposição. Ele morreu na cruz para desfazer as obras do diabo. Mas o problema é que muitas vezes nós fazemos as obras do diabo que ele desfez. Nós muitas vezes queremos voltar atrás. Nós muitas vezes queremos dificultar o processo, sendo que ele já fez. Muitas vezes nós queremos pagar um boleto que já foi pago. Ele já pagou, igreja. Ele já pagou. Simplesmente se coloque à disposição dele. Se coloque à disposição dele. Ele quer fazer na sua vida, tal como ele fez na minha. Ele quer fazer na sua vida também. Ele quer fazer na sua vida. Se entrega a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Eu quero dizer que Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. As palavras que saem da boca dEle não é mentira. As palavras que saem da boca dEle é verdade. E hoje eu quero te dizer, é noite de sepultamento, mas é noite de salvação também. É noite de salvação também. Se entrega a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te dizer que não haverá ressurreição se você não sepultar. Sepulte hoje, enterre o pecado, enterre o passado. Assim irá acontecer a ressurreição. Hoje é necessário o luto do sepultamento. O luto do sepultamento, para que nós possamos viver de fato a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Eu quero te convidar nesse momento a orar. A orar nesse momento. Com toda a sua força. Com toda a sua integridade. Eu quero te convidar a orar. Sepultando, renunciando tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu quero que você ore nesse momento, fazendo uma oração de renúncia. Uma oração de renúncia. Aquela oração que muitas vezes você tem lutado para não fazer. Eu quero te dizer que hoje é dia dessa oração. Hoje é o dia dessa oração. Ora, igreja, ora, eu não estou escutando a sua voz. Eu não estou escutando a sua voz. Por tudo aquilo que Ele tem a oferecer para você, talvez você pudesse estar orando com muito mais intensidade. Ele pisou na cabeça do diabo. Ele pegou as chaves da morte, as chaves do inferno. Eu quero te dizer que não há mais poder contra ti. Eu quero te dizer que há liberdade em ti. Eu quero te dizer que Jesus, Ele quer hoje te entregar algo muito poderoso. Mas é necessário que você sepulte tudo aquilo que te impede de chegar a Ele. Ore, igreja, ore, ore, ore. Ore. Talvez essa semana você caiu, talvez essa semana você cometeu pecados, mas eu quero te dizer que há o perdão nele, que você pode experimentar. Há nele vida nova. Há nele vida nova. O diabo muitas vezes ele quer vir com mentiras sobre a sua mente,
mas eu quero te dizer que Ele nos fez filhos, Ele nos fez santos. Renuncie. Talvez você vive algum vício que para você é muito difícil de vencer. Eu quero te dizer que há nele forças para você vencer esse vício. Eu quero dizer que Ele quer te libertar. Há um novo caminho, igreja, há um novo caminho. Há um novo caminho que nos levará a novas portas, que nos levará a uma nova vida. A esperança, eu quero te dizer que a esperança não morreu, a esperança, eu quero te dizer que há vida, eu quero te dizer que há promessas na morte de Jesus. Experimente um novo caminho nele, um novo caminho nele.